Governo federal pretende concluir a operação de privatização da Eletrobras, provavelmente na segunda quinzena de julho. Na medida provisória, convertida em lei, foram incluídas pelo Congresso Nacional, futuras termoelétricas. Então, a construção dessas novas usinas está prevista para localidades onde não há suprimento regular de combustível para mantê-las. Para isso, o centrão do governo está se mobilizando para impor construção de milhares de quilômetros de gasodutos no país e viabilizar a implantação destas novas usinas, repito, termoelétricas. O país não estaria caminhando em um sentido contrário ao da adoção de fontes renováveis e limpas para a geração de energia elétrica? Essa é uma questão importante. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de construção dessa rede de gasodutos para alimentar novas termoelétricas? Isso vai no sentido contrário do que está acontecendo no mundo, né? Sem dúvida, o mundo tenta abandonar os combustíveis fósseis, enquanto a gente vê um movimento muito forte dentro do Congresso Nacional, no sentido de não só manter esses combustíveis, né, para geração de energia elétrica, mas também ampliar o uso desses combustíveis. Conforme você mencionou, na lei de privatização da Eletrobras, foram colocados aí alguns jabutis, né? A gente brinca falando que o jabuti, ele não sobe em árvore, ou alguém colocou, ou foi enchente, ou alguém colocou, né? Então foram colocados alguns jabutis, e dentre eles tem a construção de várias termoelétricas em localidades onde não há suprimento regular de combustível para que elas possam operar. Bom, foi colocado isso, foi uma coisa estranha, né? A privatização ainda não aconteceu, e agora o Centrão, ele tenta se articular para a construção, né, de uma rede de gasodutos que já está sendo apelidada de Centrão Duto, com a retirada de 100 bilhões do lucro com a exploração do pré-sal, que seriam, né, o destino desses 100 bilhões de reais teriam como destino o Tesouro Nacional. Quer dizer, o Tesouro Nacional financiaria a construção dessa rede, né, de gasodutos, e aí com uma peculiaridade muito interessante, porque o empresário Carlos Soares e seus sócios, eles têm o direito de exploração, né, da construção, do transporte de gás por meio de gasodutos na região, nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Ou seja, na prática, estariam sendo retirados 100 bilhões do lucro do pré-sal. Obviamente que esse dinheiro, quando ele vai para o Tesouro Nacional, ele pode ser destinado para a saúde, para a educação, para a segurança, para outras obras de interesse, né, da população, ou serviços de interesse da população, e no final esse dinheiro vai ser destinado a um grupo empresarial específico. E na tentativa aí de barrar isso, a oposição está questionando o Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, e também o Tribunal de Contas da União, ele vê esse caso com bastante preocupação. Então há um movimento dentro, né, da Câmara dos Deputados, no sentido de tentar barrar qualquer tentativa, né, de aprovação desse projeto, que é algo que já vem caminhando aí desde 2015, 2016 e sempre, né, passa por algum impedimento, felizmente, mas é muito importante que se fique atento, né, que a gente fique atento, porque alguns movimentos podem ser ainda tentados este ano, no sentido de liberar uma construção dessa rede de gasodutos, com a liberação aí de 100 bilhões do Tesouro Nacional, dinheiro esse que poderia, como eu disse, ser investido em diversas outras áreas, inclusive na ampliação da nossa, né, no fomento da energia eólica, da energia solar, que são energias sustentáveis, porque eu digo o seguinte, ninguém constrói uma termoelétrica hoje para desativá-la daqui a 5 anos. Se essa termoelétrica ela for construída, pode-se contar que a operação dela vai permanecer aí por 20, 30 anos pelo menos, ou seja, isso realmente vai na contramão do que nós deveríamos fazer nesse momento. E a questão, voltando à questão então da tendência mundial, das preocupações mundiais nessa área, o Brasil inclusive tem
compromissos assumidos, né, professor, na COP26, e aí como é que fica? Bom, o que a gente tem acompanhado é o seguinte: o Brasil, ele na COP26, como as negociações elas foram conduzidas pelo pessoal do Itamaraty, que são extremamente eficientes, profissionais e tal, a posição do Brasil, ela ficou boa, em princípio. No papel, foram apresentadas boas propostas, né? O Brasil, ele aderiu a uma série de iniciativas para redução, né, das emissões, por exemplo, de metano, reduções de CO2, mas o que a gente está verificando é que o que já se esperava, uma vez a porteira aberta, como colocou o ex-ministro Ricardo Salles, as coisas estão passando. Então nós temos um recorde de desmatamento na Amazônia, né? Provavelmente nós vamos ter um recorde de queimadas na Amazônia também, esse ano, se o clima assim o permitir, né? Só o fato do desmatamento ocorrer, isso já libera uma quantidade muito grande de carbono e metano na atmosfera. Nós estamos vendo essa tentativa de implantação desse gasoduto, ou seja, investimentos em matriz fóssil, né? Matriz de geração usando combustíveis fósseis. Ou seja, este governo, ele sempre caminhou na contramão de tudo aquilo que era preconizado nas COPs. E o fato dele ter colocado no papel, na COP26, dizendo que não, nós vamos reduzir as emissões, nós vamos nos comprometemos aí com boas práticas internacionais, não foi exatamente uma coisa para inglês ver, foi uma coisa para a comunidade internacional ver. Mas o que a gente verifica é que na prática essas medidas elas não estão sendo tomadas. E agora, o governo que era um pouco reticente, né, o governo federal que estava um pouco reticente à construção do Centrão-Duto, né, do assim chamado Centrão-Duto, agora já está favorável a isso. Por quê? O que o governo vem fazendo é costurar apoio político a partir de concessões, né, da destinação de verbas. Só para a gente ter uma ideia, Roxane, já finalizando, o valor, né, esse valor de 100 bilhões, ele se aproxima a tudo que o governo tem para despesas com investimentos e custeio da máquina pública em 2022. Ou seja, é muito dinheiro para o Tesouro Nacional. Mas isso está sendo cogitado, né, está sendo considerado para alimentar aí o projeto de um grupo específico, né, de um empresário que tenha os direitos, né, de distribuição de gás em 8 estados, né, do norte, nordeste e centro-oeste do país. Professor Pedro Luiz Cortes, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais, que publicamos em jornal.usp.br no nosso portal, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, você encontra todas as publicações e também no canal no YouTube, que o professor apresenta, né? O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada. Até a próxima semana. Bom final de semana a todos.